Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ART Jus. Está começando o quarto episódio do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. E hoje nós vamos dos artigos 49 até o artigo 61. E aí, galera, tudo certo com vocês? Preparados para esse episódio? Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus amigos, ficar atento para o sino quando o artigo for cobrado. Não se esqueçam disso. Para quem está no YouTube, no Spotify, consegue assistir o vídeo e vai aparecer o artigo que foi cobrado em vermelho. Vamos lá? Artigo 49. Os cargos da diretoria do Conselho Seccional têm as mesmas denominações atribuídas aos da diretoria do Conselho Federal. Parágrafo único. Os cargos da diretoria da subseção e da Caixa de Assistência dos Advogados têm as seguintes denominações: presidente, vice-presidente, secretário, secretário adjunto e tesoureiro. Artigo 50. Ó o sino. Ocorrendo vaga de cargo de diretoria do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, inclusive do presidente, em virtude de perda do mandato, artigo 66 do Estatuto, morte ou renúncia, o substituto é eleito pelo Conselho a que se vincule, dentre os seus membros. Artigo 51. A elaboração das listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários é disciplinada em provimento do Conselho Federal. Artigo 52. A OAB participa dos concursos públicos previstos na Constituição e nas leis, em todas as suas fases, por meio de representante do Conselho competente, designado pelo presidente, incumbindo-lhe apresentar relatório sucinto de suas atividades. Parágrafo único. Incumbe ao representante da OAB velar pela garantia da isonomia e da integridade do certame, retirando-se, quando constatar irregularidades ou favorecimentos, e comunicando os motivos ao Conselho. Artigo 53. Os conselheiros e dirigentes dos órgãos da OAB tomam posse firmando, juntamente com o presidente, o termo específico, após prestar o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB, exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Artigo 54. O sino. Compete à diretoria dos Conselhos Federal e Seccionais da subseção ou da Caixa de Assistência declarar extinto o mandato, ocorrendo uma das hipóteses previstas no artigo 66 do Estatuto, encaminhando ofício ao presidente do Conselho Seccional. Parágrafo 1º. A diretoria, antes de declarar extinto o mandato, salvo no caso de morte ou renúncia, ouve o interessado no prazo de 15 dias, notificando mediante ofício com aviso de recebimento. Parágrafo 2º. Havendo suplentes de conselheiros, a ordem de substituição é definida no regimento interno do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. Inexistindo suplentes, o Conselho Seccional elege, na sessão seguinte à data do recebimento do ofício, o Conselheiro Federal, o diretor do Conselho Seccional, o conselheiro seccional, o diretor de subseção ou o diretor da Caixa de Assistência dos Advogados, onde se deu a vaga. Parágrafo 4º. Na subseção onde houver conselho, este escolhe o substituto. Capítulo 2 da Receita. Artigo 55. Os inscritos na OAB incumbe ao pagamento das anuidades, contribuições, multas e preços de serviços fixados pelo Conselho Seccional. Parágrafo 1º. As anuidades, contribuições, multas e preços de serviços previstos no caput deste artigo serão fixados pelo Conselho Seccional, devendo seus valores ser comunicados ao Conselho Federal até o dia 30 de novembro do ano anterior, salvo em ano eleitoral, quando serão determinadas e comunicadas ao Conselho Federal até o dia 31 de janeiro do ano da posse, podendo ser estabelecidos pagamentos em cotas periódicas. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O edital a que se refere o caput do artigo 128 deste regulamento divulgará a possibilidade de parcelamento e o número máximo de parcelas. Artigo 56. As receitas brutas mensais das anuidades, incluídas as eventuais atualizações monetárias e juros, serão deduzidas em 60% para a seguinte destinação: inciso 1, 10% para o Conselho Federal. Inciso 2, 3% para o Fundo Cultural.
Inciso 3, 2% para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, regulamentado em provimento do Conselho Federal. Inciso 4, 45% para as despesas administrativas e manutenção do Conselho Seccional. Parágrafo 1º. Os repasses das receitas previstas nesse artigo efetuam-se em instituição financeira, indicada pelo Conselho Federal em comum acordo com o Conselho Seccional, através de compartilhamento obrigatório, automático e imediato, com destinação em conta corrente específica deste, do Fundo Cultural, do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, e da Caixa de Assistência dos Advogados, vedado o recebimento na tesouraria do Conselho Seccional, exceto quanto às receitas de preços e serviços, e observados os termos do modelo aprovado pelo diretor tesoureiro do Conselho Federal, sob pena de aplicação do artigo 54, inciso 7 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Parágrafo 2º. O Fundo Cultural será administrado pela Escola Superior de Advocacia, mediante deliberação da diretoria do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. O Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, será administrado por um conselho gestor designado pela diretoria do Conselho Federal. Parágrafo 4º. Os conselhos seccionais elaborarão seus orçamentos anuais considerando o limite disposto no inciso 4 para manutenção da sua estrutura administrativa e das subseções, utilizando a margem resultante para suplementação orçamentária do exercício, caso se faça necessária. Parágrafo 5º. Qualquer transferência de bens ou recursos de um conselho seccional a outro depende de autorização do Conselho Federal. Artigo 57. Cabe à Caixa de Assistência dos Advogados a metade da receita das anuidades, incluídas as eventuais atualizações monetárias e juros, recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções obrigatórias nos percentuais previstos no artigo 56 do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Poderão ser deduzidas despesas nas receitas destinadas à Caixa de Assistência, desde que previamente pactuadas. Parágrafo 2º. A aplicação dos recursos da Caixa de Assistência deverá estar devidamente demonstrada nas prestações de contas periódicas do Conselho Seccional, obedecido o disposto no parágrafo 5º do artigo 60 do Regulamento Geral. Artigo 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional, na primeira sessão ordinária do ano, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas da diretoria do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência dos Advogados e das subseções referentes ao exercício anterior, na forma de seu regimento interno. Parágrafo 1º. O Conselho Seccional elege, dentre seus membros, uma comissão de orçamento e contas para fiscalizar a aplicação da receita e opinar previamente sobre a proposta de orçamento anual e as contas. Parágrafo 2º. O Conselho Seccional pode utilizar o serviço de auditoria independente para auxiliar a comissão de orçamento e contas. Parágrafo 3º. O exercício financeiro dos Conselhos Federal e seccionais encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Artigo 59. Deixando o cargo, por qualquer motivo, no curso do mandato, os presidentes do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência da subseção apresentam, de forma sucinta, relatório e contas ao seu sucessor. Artigo 60. Os conselhos seccionais aprovarão seus orçamentos anuais para o exercício seguinte até o mês de outubro e o Conselho Federal até a última sessão do ano, permitida a alteração dos mesmos no curso do exercício, mediante justificada necessidade, devidamente aprovada pelos respectivos colegiados. Parágrafo 1º. O orçamento do Conselho Seccional, incluindo as subseções, estima a receita, fixa a despesa e prevê as deduções destinadas ao Conselho Federal, ao Fundo Cultural, ao Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA, e à Caixa de Assistência, e deverá ser encaminhado, mediante cópia, até o dia 10 do mês subsequente ao Conselho Federal, podendo seu diretor tesoureiro, após análise prévia, devolvê-lo à seccional para os devidos ajustes. Parágrafo 2º. Aprovado o orçamento e, igualmente, as eventuais suplementações orçamentárias, encaminhar-se a cópia ao Conselho Federal até o dia 10 do mês subsequente para os fins regulamentares. Parágrafo 3º.
O Conselho Seccional recém-empossado deverá promover, se necessário, preferencialmente nos 2 primeiros meses de gestão, a reformulação do orçamento anual, encaminhando cópia do instrumento respectivo ao Conselho Federal até o dia 10 do mês de março do ano em curso. Parágrafo 4º. A Caixa de Assistência dos Advogados aprovará seu orçamento para o exercício seguinte até a última sessão do ano. Parágrafo 5º. O Conselho Seccional fixa o modelo, os requisitos formais e materiais para o orçamento, o relatório e as contas da Caixa de Assistência e das subseções. Artigo 61. O relatório, o balanço e as contas dos conselhos seccionais e da diretoria do Conselho Federal, na forma prevista em provimento, são julgados pela terceira Câmara do Conselho Federal com recurso para o órgão especial. Parágrafo 1º. Cabe à terceira Câmara fixar os modelos dos orçamentos, balanços e contas de diretoria do Conselho Federal e dos conselhos seccionais. Parágrafo 2º. A terceira Câmara pode determinar a realização de auditoria independente nas contas do Conselho Seccional, com ônus para este, sempre que constatar a existência de graves irregularidades. Parágrafo 3º. O relatório, o balanço e as contas dos conselhos seccionais do ano anterior serão remetidos à terceira Câmara até o final do 4º mês do ano seguinte. Parágrafo 4º. O relatório, o balanço e as contas de diretoria do Conselho Federal são apreciados pela terceira Câmara a partir da primeira sessão ordinária do ano seguinte ao do exercício. Parágrafo 5º. Os conselhos seccionais só podem pleitear recursos materiais e financeiros ao Conselho Federal se comprovadas as seguintes condições. Alínea A. Remessa de cópia do orçamento e das eventuais suplementações orçamentárias no prazo estabelecido pelo parágrafo 2º do artigo 60. Alínea B. Prestação de contas aprovada na forma regulamentar. E, alínea C, repasse atualizado da receita devida ao Conselho Federal, suspendendo-se o pedido em caso de controvérsia, até a decisão definitiva sobre a liquidez dos valores correspondentes. Galera, é isso aí. Esse foi o 4º episódio da lei do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Um forte abraço, até a próxima e tchau!